somos devedores. Amém. Somos devedores porque a palavra do Senhor, irmãos, ela revela, ou é revelada pelo Espírito do Senhor, que nós fomos muito agraciados por esse poder maravilhoso. Cada vez que eu leio as Escrituras, descubro alguma coisa. Glória. Obrigado. E vejo o quanto Deus foi preciso em tratar do assunto sobre salvação eterna. É a coisa mais importante, a obra mais gloriosa. Salvação eterna em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Porque, irmãos, o que os irmãos fizeram antes de Jesus escolher os irmãos, e que foi útil para o quê? O que é que fora de Jesus os irmãos fazem ou estão pretendendo fazer que seja útil para o quê? Abra então conosco as Escrituras no livro de 1 Pedro. Texto Pedro, usado pelo Espírito do Senhor, nos deixou uma palavra gloriosa, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vocês acharam? Amém. Eu vou ler para os irmãos. Posso ler? Amém. Está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Amém. Esses dois versículos para nós continuar. Sabeis, fiquem cientes de uma coisa, irmãos, que vocês não foram resgatados. A palavra resgate é um valor que se dá para tirar alguém de uma situação, né, que ele está preso, então precisa ser resgatado. Ele está num abismo, precisa ser resgatado. Ele caiu lá nas geleiras, está prestes a morrer e caiu num buraco sem fim. Então vem os helicópteros, vem outros alpinistas para resgatar aquele indivíduo que está ali prestes a falecer, prestes a morrer, prestes a desaparecer. Então resgate é isso. Aqui está escrito que sabei que vocês não foram resgatados, né, com coisas corruptíveis como ouro e prata. Deus não deu ouro e prata para o Satanás, para os demônios, para eles soltarem vocês. No entanto, a Escritura diz que nessa época em que os irmãos, nós estávamos presos, precisávamos de resgate, nós estávamos quase caindo, a corda estava se partindo, nós estávamos pendurados, nossas mãos estavam doendo, nossos braços estavam cansados, e nós íamos cair no abismo, e o pavor é muito grande, porque quem cai no inferno, irmão, nem volta. Mas quem está prestes a cair ainda pode ser resgatado. Glória a Deus. Mas vamos lá. Nós fomos então resgatados da nossa vã maneira de viver, maneira inútil. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, ainda tem muitos crentes que estão trabalhando inutilmente, são crente inútil, estão fazendo inutilmente a sua vida diante de Deus, aprovando que Deus não aprova, se auto-aprovando. Sabe que quando você não aceita ser repreendido e você quer que as pessoas te aprovem, quando você... Vaidade? Quantas pessoas ainda estão vivendo em sua vã maneira de viver? Vã maneira de viver. Com a morte de Jesus, foi o preço pago para sermos resgatados do abismo. A nossa vã maneira de viver antiga, e de alguns que ainda estão vivendo inutilmente. O que fazem não tem sentido para Deus. As pessoas aplaudem umas às outras, elogiam-se umas às outras, bajulam-se umas às outras. O povo vive de bajulações, né? Mas
Quem vai aprovar ou reprovar? O Senhor dos Exércitos. O único. Só Ele. O único. Todo-Poderoso. Jesus disse, olha, não cuideis que eu hei de acusar vocês com o Pai. A palavra que eu vos tenho dito, essa vos há de acusar no último dia do juízo. Porque Jesus não veio falar de si mesmo, e Ele não vai criar nenhuma história para acusar ninguém. Mas todo mundo serão julgados perfeitamente. Naquele dia não vai ter desculpa de mulher, ou de homem, ou de jovem, ou criança, ou de rei, ou de um plebeu, ou de um pobre, ou de um rico. Ninguém vai poder se desculpar. Vai valer o que está escrito em um livro. Exortas. As exortações do Novo Testamento é reconhecer o trabalho que Jesus fez, honrá-lo e manter a nossa vida em santidade e amor. É o teor da mensagem do Novo Testamento todo. Porque uma vez que você é salvo, você só pode ser salvo para sempre se você der fruto. Aleluia. O coqueiro, ele é coqueiro para sempre. Nasceu coqueiro, ele é coqueiro. É reconhecido como coqueiro. É coqueiro porque ele dá coco. Os bichos vêm, roem a sua folha, roem o talo onde está os cocos, e ele continua brotando. As folhas continuam nascendo, porque ele é coqueiro. Aleluia, Jesus. Então, ele será salvo porque está permanecendo. Agora, Jesus disse, pelos frutos conhecereis. É isso aí. Então, quem são os remidos? São os que produzem. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Mas a vida é inútil. Vida inútil. Irmãos, em algum tempo da minha vida, eu fui inútil mesmo na igreja. Porque eu não conhecia que eu tinha que renunciar todo o meu querer, toda a minha vontade. E aí que a porta se torna estreita, é apertadinho o caminho. Mas só quando você entende isso. Porque você já não se manda mais. Agora quem manda, quem coordena as coisas é o cabeça. É Jesus. Ele é o cabeça. Maravilhoso, concebido. Assim, quando você dorme, os seus olhos, começam a fechar, a sua mente começa a apagar, o corpo fica sem mexer. Mas quando você acorda, o seu corpo começa a receber as coordenadas e começa a mexer. Isso é porque um corpo tem muitos membros ligados uns com os outros. Isso é igreja. Igreja é isso. A igreja é quando todos nós estamos ligados à cabeça e não fica ninguém querendo fazer sua vontade. Grupinhos de irmãos que se colam bem e têm uma ideia diferente de outros irmãos, até do pastor. Isso nunca foi igreja. Isso é facção, divisão. E não é fácil combater isso porque não é por força nem por violência. Você sabe, um grupo de pessoas aceita mais uma coisa, outro grupo aceita mais outra coisa. Mas o certo é nós nos convertermos e nos convergermos para Cristo. Unanimemente. Hoje eu estava falando sobre Pedro, Esse irmão aqui, ele quando estava com Jesus, antes de Jesus morrer, nem tudo ele entendia. Vocês sabem disso. Tanto é que ele andava armado, ele andava com uma espada na bainha. Mas numa certa ocasião, Jesus perguntou para eles se eles queriam ir com os outros que estavam seguindo, que se escandalizaram com uma mensagem que Jesus falou. Pedro também não entendeu a mensagem, porque eles perguntavam à parte: Senhor, explica-nos esta parábola. Eles perguntavam. Mas Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor? Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro sabia que Jesus era um homem de Deus. Jesus era amor. Pedro sabia que Jesus ensinava coisas maravilhosas. Pedro sabia que Jesus praticava justiça. Pedro não entendia perfeitamente a Jesus, mas sabia que ali estava alguém diferente. Glórias ao Senhor Jesus. Amém. É assim. Quem é de Deus não diverge, converge. Pedro não entendia. Vocês me entendem completamente, mas vocês não sabem que eu amo vocês, que eu prego, amém, que eu dou as varadinhas para o bem de vocês. Amor, então por que vão me abandonar? Jamais. Pode. Porque tem um pensamento próprio? Vão juntar um grupinho e vão formar outra congregação com falta de muita gente? Pedro não fez isso. Os discípulos não fizeram isso, mesmo que eles não compreendiam a Jesus.
mas ele sabia que ali tinha um homem de Deus. Amém, Jesus. Ele sabia que ali estava alguém que era firme, alguém que cuidava deles, alguém que queria o bem deles. Amém. Mais tarde, é claro, eles entenderam tudo, porque o Espírito Santo foi dado para eles. Porque o Espírito Santo, quando vem na nossa mente, no nosso interior, ele passa a nos dar entendimento. Amém. Mas então, irmãos, a verdade é que o Senhor, Ele conhece aqueles que são seus, como está escrito. E os seus passam a dar frutos novos, atitudes novas, porque agora, resgatados da vã maneira de viver, uma maneira inútil de viver, como ainda tem muitos vivendo inutilmente e achando que vão entrar no reino do céu, porque eles não conseguem comparar se seus frutos estão de acordo com a palavra. Estão exatamente de acordo. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Bom, já que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, agora nós estamos vivendo não inutilmente, mas produtivamente. Porque saímos de uma terra seca e inhabitável e o Senhor nos plantou em uma terra fértil, regada. Glória. Agora estamos produzindo, mas estamos produzindo não pela nossa vontade e nem podemos produzir pela nossa vontade. Todo produto produzido pelo crente sem a determinação do Espírito também é inútil. Toda obra em que Jesus não está presente é inutilidade. Hoje nós estávamos lendo, depois do lanche da manhã aqui da faxina, sobre Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas pretenderam fazer uma nova viagem missionária, e eles, por onde vão passando, vão confirmando os decretos que foram estabelecidos pelos apóstolos, e assim, como vou dizer assim, confirmando a fé daqueles irmãos, fortalecendo. Mas teve duas ocasiões que eles intentaram descer em alguns pontos da Ásia para evangelizar, para pregar, fazer a obra, mas eles estão ligados de verdade na videira. Eles foram impedidos pelo Espírito do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, de pregar a palavra naqueles lugares, porque não era a vontade de Deus. E se eles fossem, iriam ficar improdutivos, iam produzir frutos da carne, eles iam ser inúteis. Por isso que o homem de Deus, ele mesmo escreveu, o apóstolo Paulo, aquele que for dirigido, guiado pelo Espírito, não cumprirá, não obedecerá-se com concupiscência da carne. Quando o Espírito Santo está te guiando, ele te guia para oração, para jejum, ele não te guia para vaidade, não te guia para a grandeza dessa terra, as coisas materiais, ele te guia para você ter uma vida agradável a Deus e você ser útil e ser um instrumento, uma ferramenta nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Estamos precisando de muitas ferramentas, não estamos? Glórias ao Senhor Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo, ele iria glorificá-lo aqui na terra. É o trabalho do Espírito Santo. Glorificar a Jesus, não receber honra para si, que ele não recebe honra para si. Tem gente honrando o Espírito Santo por aí sem entendimento, achando que o Espírito Santo também é Deus. Eu sei que o Pai é Deus e o Filho. Agora o Espírito Santo não sei que é Deus, não. Nem os anjos. Se o Espírito Santo é Deus, Arcanjo Miguel, os outros arcanjos, tudo é Deus também. Mas na verdade, só Jesus e o Pai dele. Só os dois são adorados no céu. Só os dois. Não se adora o Espírito Santo. Não existe adoração ao Espírito Santo no mundo. Ele veio para glorificar a Jesus, trazer o povo a glorificar e a honrar ao Senhor Jesus. Bom, então, irmãos, quando aqui diz que fomos resgatados pelo sangue de Jesus, significa que na morte do Senhor nós somos cheios de riqueza. Amém. E essa é a grande riqueza. Jesus deu o Espírito Santo para estar conosco, porque o Espírito Santo ele comunica com o nosso espírito, como nós temos estudado, e traz as grandezas de Deus para dentro do seu vaso. Você é um vaso. Aleluia. Todo mundo é um vaso. Glórias ao Senhor Jesus. Era a doutrina antiga dizer nas Assembleias de Deus e igrejas pentecostais que vaso era quem tinha dom de alguma coisa, principalmente dom de profecia. E eu já combati várias vezes com isso, em épocas passadas, 20, 30 anos atrás. Todo mundo é vaso. Todo mundo, até os ímpios são vasos. Para desonra. Vaso de desonra. Não está escrito que numa grande casa, a grande casa para mim é esse mundo.
Há vaso de honra e vaso de desonra. Vasos de ouro, vasos de prata, vasos de pau, vasos de pedra. E outra doutrina também assembleana e também doutrina pentecostal, que selado era só quem era batizado com o Espírito Santo. São doutrinas errôneas. Não existe essa doutrina na Bíblia. Foste selado com o Espírito da promessa quando a pessoa recebe o Espírito Santo, porque ele é o selo para a vida eterna, como uma carta. Uma carta é selada, ela é timbrada, né? Ela tem aquela marca, aquela identificação de que ela tem valor, ela foi pago o preço. Então o selo, não é? É o símbolo que diz que ela foi paga para cuidadosamente ser entregue ao destinatário. Comparando com as coisas materiais com as coisas espirituais, se nós somos cartas escritas pela mão de Deus, o crente que não for batizado com o Espírito Santo, se isso fosse um selo, ele não chegaria no reino dos céus. Imagine um malfeitor na cruz que não foi batizado com o Espírito Santo. Então, se batismo com o Espírito Santo é selo, o malfeitor não foi para o paraíso, como disse Jesus. Mas eu prefiro ficar com a palavra de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Então eu gosto de fazer um apanhado e fazer uma identificação. Opa, tem um elo partido aqui. Se ser batizado com o Espírito Santo é ser selado, então como fica o caso do malfeitor? E outros quantos que não foram batizados com o Espírito Santo e foram para os céus? E foram recebidos? Agora, sem o Espírito Santo não vai. Aí eu concordo. Então você me pergunta, então o que é o selo? O selo é o Espírito Santo. Jesus ressuscitou lá em João 20 e assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Ali eles não foram batizados como dizem os batistas. Ali não é batismo com o Espírito Santo. A palavra batismo é um mergulho completo. Tanto é que lá em Atos dos Apóstolos, Jesus disse: ficar na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido. Eles foram vestidos quando Jesus assoprou. Depois foram revestidos novamente. É como se vai pintar um carro, né? Um carro novo recebe uma camada de um produto para imunizar a chapa de ferrugem. Bom, pelo menos os importados, né? Depois vem um primer, um facer, principalmente os bons, os melhores. Depois, mais outro produto. Aí vem a camada de tinta. Depois, repintado. Então, reforçado. Então, ficai na cidade de Jerusalém até que vós sejais revestidos. E recebereis a virtude do Altíssimo. Virtudes são qualidades. Vocês podem procurar no dicionário. Eu gosto de estudar por causa disso. Eu gosto de ver as palavras, o significado de cada coisa que foi dita, para você ter um entendimento, um apanhado geral do que Jesus está tratando. Para não ficar falando assim, da boca para fora, um monte de coisa que não sabe. Como tem muita gente que se entrega, não é, a querer ser doutores da lei, não entendendo nem o que diz, nem o que afirma. Não é? Ao invés de estudar, saber com mais atenção as palavras, para poder transmitir uma coisa mais direta, mais clara, mais objetiva. Mas, queridos irmãos, o que eu estou tratando é da inutilidade. Vocês eram inúteis, nós éramos inúteis. Toda a glória que vocês alcançaram, faculdade, fizeram isso, foram conhecidos, como tem aí? Isso tudo é inútil. Isso tudo é inútil. Consegui casa, consegui emprego, agora eu tenho um carro, agora eu tenho isso. Isso tudo é inútil. É uma vida de inutilidades. Porque são coisas que ocupam a mente e o coração dos seres humanos e as pessoas ficam prisioneiras de si mesmas. Prisioneiras de pedaço de ferro. Coisa que vão enferrujar. Prisioneiros de coisas que não pode segurar nem levar para a sepultura. Louvado o nome do Senhor Jesus. Teve gente tão louca, que quando morreu, mandou enterrar o carro junto. O governo desenterrou. O rei do Egito mandou fazer as pirâmides e lá fez um sarcófago com 800 quilos de ouro para ele ressuscitar, não ressuscitar pobre. E colocou muitas peças de ouro. No entanto, depois de alguns milhares de anos, alguém conseguiu entrar lá dentro e roubar um monte de coisa. Vai ser rico e vivo. Eu não estou vendo o faraó. O único faraó que eu estou vendo é Satanás. Porque os faraós que morreram, não estou vendo aí em lugar nenhum. Tem ninguém tão rico quanto eles que seja um rei. A maioria dos presidentes não são ricos, né? Tem dinheiro, mas não são ricos. Glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, Senhor. a vã maneira de viver. Irmãos, é tão maravilhoso isso, que agora vocês não vivem com uma...
vida inútil. Se é que os irmãos andarem ligados com o Senhor. Se não andar ligado com Ele, você perde tempo. É verdade. Muitos vão dizendo a Jesus: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos os demônios, Senhor, fizemos maravilhas, Senhor, profetizamos, Senhor. Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Vós que praticais A iniquidade. Iniquidade. Equidade e iniquidade. Equidade vem de equilíbrio. Equilíbrio significa... Hein? O que é equilíbrio? Significa o quê? Justiça. Justiça. Glória a Deus. A balança não está para um lado nem para o outro. Então, equidade, praticar justiça. E a iniquidade é injustiça. Justiça. Imagine que muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas nas horas vagas praticam iniquidade. Praticam. Não é aquele irmão que é tentado, fica nervoso, ou ele fica irado, mas daqui a pouco ele vai buscar ao Senhor e pedir perdão. Mas é aquela pessoa que está praticando, ele é religioso, ele faz parte de uma religião, mas ele pratica. Tem algo que ele gosta de fazer, não larga de jeito, não abre mão, não tem jeito. Não fala nada com ele, não pisa no calo dele, que ele vai gritar. Ele pratica iniquidade. Ao mesmo tempo, ele pratica as coisas de Deus. Aos olhos de Deus, como fica uma pessoa que tem duas bandas? Ele pratica a iniquidade e pratica 80%, 90% das coisas de Deus. O que acontece com uma pessoa que pratica a iniquidade? Como é que vocês veem isso à luz das Escrituras? Uma pessoa que pratica a iniquidade e ao mesmo tempo está praticando algumas coisas de Deus. São duas bandas. Como é que vocês veem isso à luz das Escrituras? Disse a irmã Isabel: ninguém pode servir dois senhores. Essa é a resposta à luz das Escrituras. Ninguém pode. Se não pode, a pessoa que pratica as coisas de Deus e pratica qualquer coisa que ele não abre mão, tudo que ele faz é inútil. Vida, vã maneira de viver. Tem muitos crentes que estão na sua vã maneira de viver religiosa, porque não abrem mão de algumas coisas, de alguns pecados que ainda mantém e diz: não, eu estou esperando Deus. Estou esperando Deus mudar minha vida. Desculpa do pecador que gosta do pecado. Estou esperando Deus fazer uma obra. E ele não se esforça. Ele não se esforça. Mas se esforça para ganhar dinheiro. Se esforça para fazer coisas incríveis para alcançar alguma coisa na sociedade. Mas para largar aquelas manias, não se esforça. E está crente que vai entrar no reino dos céus. Aí está o perigo. Você é predestinado para salvação praticando essas coisas? Não, eu acho que não. Ainda não é mais. Talvez nunca fui. Talvez nunca será. Porque a Escritura, ela nos ensina a você diagnosticar a sua vida. Como é que você entende? Como é que você caminha? Como que o irmão se abre para o Senhor? É a metade do coração? É em parte? Ou você se entregou completamente com corpo e alma e tudo? E disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aleluia, Jesus. A teu serviço. Glória a Deus. Amém. Esse é o grande perigo. E o Satanás está tendo campo nas igrejas por causa disso. As igrejas abriram mão da verdade e deixaram o mundanismo entrar e contaminar. Então é uma mistura tremenda. Em parte servem ao mundo dentro das igrejas, em parte estão chorando ao altar do Senhor, estão fazendo propósito, e o Senhor está com uma vara na mão para assolar muitos na terra. E o povo não se emenda porque aprova a sua vontade. Quantas igrejas aprovam, os pastores falam com certa sabedoria, impõem, falam um monte de coisa, um monte de teoria que aprenderam em seminários. Tem seminário para todo gosto. Não é? Se o seminário mundial, religioso, evangélico fosse um só, eu até daria minha mão ao palmatório. Mas tem, cheio de seminário divergindo uns com os outros. Aí eu fiz seminário. Qual deles? Da Assembleia, da Católica, da Metodista, Wesleyana, Batista? Qual seminário você fez? Depende. Se você fez um desse aí, tem uma bandeira colorida aí. Agora, se você disser para mim que fez o seminário do joelho e da obediência à palavra de Deus, aí eu vou dizer: esse é o de Deus. Glória. Amém. Esse é o que o apóstolo Pedro, que não sabia ler e escrever, fez. Glória a Jesus. Esse é o que o apóstolo Paulo, depois que teve um encontro com Jesus, ele foi fazer. Glória a Deus. Isso é muito maravilhoso, né, irmãos? Amém. Porque o seminário de Deus é assim, é aquele que é chamado. Ninguém tomou para si esta honra,
está escrito no livro de Hebreus, Senão Arão. senão aquele que for chamado como Arão. Se não foi chamado, não existe seminário. Pode falar bonito. Bom, se alguém fizer o seminário dos homens, certamente vai dar seguimento a esse elo da corrente de criar uma nova denominação, ou seguir naquela denominação, com aquele sistema religioso, com aquela doutrina fatiada, fatia de doutrina, mas não ensina todas as escrituras de Gênesis ao Apocalipse. É verdade, né? Achando que isso é para aquela época, que Deus não se importa com isso, Deus não se importa com aquilo, e aí vão desfacelando, desmantelando a palavra de Deus dentro deles. Que na nossa vida ela permanece intacta, não é, irmão? Glórias ao Senhor Jesus, amém. Então, irmãos, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Isso me chamou muita atenção. Eu estou meditando essa palavra desde ontem. Vã maneira de viver. Eu falei, puxa vida, meu Deus, eu era jovem, eu tinha assim tanto sonho, sabe? Sabe o sonho que o jovem tem? Foge dos desejos da mocidade, disse Paulo a Timóteo. Sabe aqueles sonhos, em tudo inútil, a maioria inútil, mas inútil. E é só vaidade. E a Bíblia diz que a adolescência e a juventude são vaidade. E Paulo fala para foge dos desejos da mocidade, que é só vaidade, desejo, vaidade, mas vaidade em cima de vaidade. Só imaginação. E o jovem sonha alto, hein? Não sonha baixo, não. Rapaz, moças, então, sonham lá nas nuvens, vivem nas nuvens. Agora, quando amadurece, vão para os pés do Senhor, aí se torna uma pessoa até, parece de mais idade. Pessoas que pensam diferente, porque tem a mente de Jesus. E a mente de Jesus te leva a uma capacidade de entender, de pensar completamente diferente dessa leva de jovem aí, mas tudo contaminado, é difícil. É verdade. Olha, no meio evangélico, como é difícil encontrar um jovem nas Escrituras, cuja mente tem a palavra, cujo comportamento, cujo amor, cujo entendimento, está assim. É difícil, é muito difícil. Nós encontramos um jovenzinho lá, né, em Pernambuco, veio do Maranhão, no hospital, nós sabíamos que Deus ia colocar uma pessoa no nosso caminho, um jovem de 16 anos. Eu comecei com 16 anos e meio, né, mais ou menos. Um rapaz assim, puxa, estava com o semblante dele cheio da graça de Deus, pensando nas coisas do Senhor, querendo ser um pregador, querendo conhecer a Bíblia, que Deus o tenha no seu caminho, né? Mas é raro encontrar jovens que estão se despojando dessa ilusão, porque como o jovem sonha muito, o Satanás o tenta demais. Porém, o jovem tem muita força quando ele se decide a servir a Jesus, né? Sua vontade é voltada mesmo para o Senhor. Por que né, quando chegam a certa idade, eles querem alistar os jovens para o quartel? Porque é fácil induzi-los, né, a vencer, a lutar, a ser campeão, a atirar, a ser bom, ser o melhor. Eu gosto muito disso, que a Bíblia diz lá em Provérbio, né? A glória dos jovens, a força. A dos velhos, é a sua idade avançada, é os cabelos brancos. Eu já sou vivido, já passei por isso. Que nada, coroa, coroa nada, que nada, jovem, já fui jovem como você. O que você está sonhando, eu já sonhei também. Irmão. Eu, quando era jovem, gostava muito de ouvir os mais velhos. Eu gostava. Era experiente, ficava atento, ouvindo, né, prestando atenção e olhando para a vida dos colegas. Havia uma grande diferença. Né, os rapazes sonhando, falando um monte de coisas erradas, né, desprezando um, escarecendo do outro, se achando os tais, né? Alguns já morreram, alguns nem chegaram a uma idade varonil. Mas é isso, irmão. Então é uma vã maneira de viver. Nós vivíamos uma vida corriqueira, ilusória. É como se nós vivêssemos dentro de um sonho, um pesadelo. Quando você vem para Cristo, é realmente nascer de novo. Aleluia. Mas isso só acontece com quem recebe de verdade Jesus no seu interior. Uma coisa diferente. Aleluia. A pessoa passa a sentir diferente, ver diferente, passa a entender diferente, passa a querer diferente. Glória. É o verdadeiro nascimento. Amém, Jesus. Porque, irmão, a pessoa tem que nascer gostando. É como se ele nascesse parecido com o céu, igual a Jesus, igual ao Espírito Santo, igual aos anjos, com a roupa de Jesus, com a roupa dos anjos, um falar de Jesus com o falar dos anjos. Isso sim não é uma vã maneira de viver, é um viver repleto de riquezas. Porque
Porque a morte de Jesus trouxe o Espírito Santo para nós. E o Espírito Santo, ele traz as riquezas do céu para dentro de nós. Os valores celestiais. Os grandes valores. Então, o ser humano que era desprezível passa a ser uma joia preciosa. Olha, eu sempre gosto de ler para os irmãos, Daniel capítulo 10, né? 9, quando o anjo vem para ele e diz: Daniel, homem muito desejado. É como se ele falasse assim: homem muito amado, de grande valor. Um homem de grande valor. Porque o valor que estava em Daniel é esse. O anjo disse: desde o primeiro dia que aplicaste teu coração a se humilhar e a compreender, são ouvidas as tuas palavras. Glória a Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. Irmãos, quando eu falo isso, não é para vocês ficarem ouvindo e sair daqui esquecido, não. Faça assim: Senhor, eu quero ser de grande valor. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Talvez alguns irmãos possam até reivindicar, dizer: mas pastor, Jesus me ama, eu sou de valor. Olha, vou dizer uma coisa: tem pedras preciosas que brilham mais e tem outras que brilham menos. Tem ouro de um valor maior e outro de valor menor. Entenderam? De acordo com a pureza. Se o cristal, se o diamante é mais puro do que o outro, ele tem muito mais valor. Irmão, nós sabemos disso. Não é, Franklin? Franklin conhece um amigo dele que trabalha com isso. E sabe, tem um som mais puro, que brilha mais, reflete mais a luz. Aleluia. Recebe mais a luz e reflete mais a luz. Entendeu? Aleluia. Tem outros que recebem a luz, mas não reflete muita luz. Tem pouco valor. Tem especialista que sabe qual é as gemas que são de alto valor. E vocês acham que diante de Deus, no meio dos filhos, não tem as gemas de alto valor? Olha lá o que o Salmo diz: digo aos santos que estão na terra, incluiu todo mundo que serve a Deus, tá? Todos os que vivem. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. Glória a Deus. Tem uma grande diferença. Vocês sabem até do Salmo. Eu leio sempre para vocês isso. Isso é só para chamar a atenção, para vocês ter um pouco de competição em querer servir melhor ao Senhor. Tem gente que se acomoda. Eu não gosto, não. Eu quero melhorar. Eu tenho orado a Senhor que eu quero melhorar. Tem irmãos que se contenta a dar um pouco só. Eu não me contento. Não quero avançar o meu limite, mas eu quero ser produtivo. Porque se eu fui resgatado da minha maneira errada, vã, inútil de viver, agora eu tenho uma capacidade dada pelo Espírito de produzir para Deus. Imagine, irmãos, almas que Deus coloca em nossos caminhos, palavras que você pode ensinar, explicar, instruir. Amém. Então, se você foi tirado da sua vã maneira de viver, não pratique nada daquelas coisas inúteis, porque senão a sua vida atual será defeituosa, uma vida cristã defeituosa. E você não será uma gema de alto valor. Tu já tem valor, sabe, irmão? Não estou dizendo que os irmãos não têm valor. Os irmãos têm valor, mas tem uns que têm mais valor do que o outro. Só que tem irmão que dá muito mais valor ao serviço natural, à conquista para dentro do seu lar, a conquistar o que todo mundo tem, eu quero ter também. Isso é uma desgraça na vida das pessoas, porque o cuidado da vida, a sedução das riquezas e a sedução dos prazeres, disse Jesus, sufocam isso aqui. E a terra fica infrutífera. Os espinhos são essas coisas. Aí a pessoa continua vivendo a sua vã maneira de viver. Volta àquela velha vida. Você sabe por que Nicodemos tinha que nascer de novo, irmãos? Você sabe que ele era doutor da lei. Era um homem religioso. Segundo o que se entende, até temente a Deus ele era. Mas sabe o que as pessoas tementes a Deus geralmente entendiam? Que eles tinham que praticar aquilo tudo da lei para alcançar alguma coisa.
E o Senhor veio mostrando para eles que eles precisavam de nascer de novo, porque aquelas coisas eram inúteis quanto à salvação. Eles tinham que cumprir só para não ficar errando, pecando. Então a vinda de Jesus ocasionou algo diferente. Transformou o coração de pedra dos judeus, de todo aquele que crê. Amém. De maneira que as pessoas agora fazem por amor. Amém. E não por troca. Troca. Por amor. Quem ainda, em qualquer religião, que faz alguma coisa esperando receber outra, esse ainda está na sua antiga vã maneira de viver. Viver em Cristo é em novidade de vida, viver em amor. Isso que eu falei para os irmãos, se eu ficar até de madrugada fazendo, eu não fico lá reclamando, murmurando. Esse povo também, poxa, que me chateia na hora de dormir, agora tem que escrever para todo mundo. Eu estou cansado disso. Nunca. Glória a Jesus. Pelo contrário, eu tenho prazer, irmão. Obrigado, Jesus. Posso ficar sem dormir, vocês me encontrar dormindo de tarde em casa, não reclamar não, tá? Ficar murmurando, poxa, o pastor está dormindo à tarde. Você sabe, meu irmão? Glória a Deus. Você dorme tarde, acorda às vezes cedo, dorme bem tarde. Mas isso é para a honra e glória do Senhor. Deus me separou, foi para isso. Amém. Eu não sabia que ia ter um computador, nem conhecia computador. Mas Deus já tinha falado muitos anos atrás, que queria me separar para a obra. Amém, Jesus. E eu queria trabalhar, queria ser pastor e queria trabalhar na cantina que nós tínhamos. Mas o Senhor revelou que não queria. Porque se eu fosse trabalhar na cantina, eu não poderia fazer as obras. Atender, sei lá, milhares, centenas de pessoas que já atendemos. Já perdi a conta. Então, nossa vida agora não é uma vida de vã, inútil, é uma vida útil. Útil na presença do Senhor. Eu quero mostrar um texto para os irmãos, me antecipando, porque ele está aqui ele está como último. Mas eu quero mostrar para vocês Isaías. Todos acharam? Amém. Diz assim: mas eu disse, em vão, inútil, em vão, debalde, que quer dizer em vão. Em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o seu Deus, meu Deus, né? Então, ele diz aqui que ele tinha trabalhado inútil e vãmente, mas não tinha trabalhado inútil e vãmente. Porque ele mesmo aqui depois ele diz, né? Que o meu direito e o meu galardão, minha recompensa, está diante do Senhor. Direito e recompensa de quê? Salvação. Do trabalho que ele fez. Agora, por que ele falou que trabalhou vão e inútil? Porque ele não viu o resultado. Ele não viu as almas se arrependendo, pedindo perdão a Deus. Ele não viu. Uma profecia também relacionada a Cristo e a nós. Eu já chorei falando diante do Senhor, tudo que eu já fiz, Senhor, não estou vendo nada, não vejo nada. Aí acabei de orar, meu dedo caiu em cima. Glória a Deus. Aí o Espírito me falou, você fez o trabalho. Amém. Se eles não se converterem, vão acertar contra o mais, o teu trabalho está feio. Você não trabalhou inutilmente. Entenderam, irmão? Amém. Vocês entenderam ou não entenderam? Amém. Vocês estão dormindo. Glória a Deus. Então, irmão, quando o Senhor nos manda fazer qualquer obra, e você não vê grande resultado, não sai triste, murmurando, achando que a obra não foi feita. Se Deus manda você pregar lá a uma pessoa, 2 ou 3, igual fez com Jonas, lembra de Jonas? Jonas achou que Deus tinha que trazer juízo, para que a profecia dele tivesse valor, e ele queria ver que o povo fosse castigado, os levitas, ele queria que o povo fosse punido pelo Senhor. Mas Deus considerou que, na humildade daquele povo, eles deveriam receber o perdão. E Deus o perdoou. Mas a obra de Jonas foi feita? Foi. Ele trabalhou inutilmente? Não. Para ele trabalhou, porque ele queria a destruição. E igual aqui, o Senhor falando exatamente, isso ocorre conosco. Muitas vezes nós vamos evangelizar, pregamos, e não vemos o resultado na vida das pessoas. Mas, irmão, tem gente que ouve que é para condenação, tá? Tem gente que ouve a palavra, é para condenação. Não se confunda, achando que todo mundo que vocês forem pregar, eles vão aceitar numa boa, e vão receber, vão entender. Negativo. Uns ouvem para salvação, outros ouvem para condenação. Não está escrito isso? Que eles não terão desculpa no dia do juízo. Mas o direito, está diante do Senhor, de todo servo do Senhor. Às vezes nós vemos pastores, pregadores que
arrebanha um grupo de gente muito grande, mas a maioria desqualificada para entrar no reino do céu. No entanto, perante aos olhos de todo mundo, aquele trabalhou muito, uma obra maravilhosa. Imagina os irmãos no asilo, irmão Márcio, os irmãos que lá no asilo vão lá, né, evangeliza, prega, aí as almas se convertem, Jesus leva os velhinhos, tá quase nada. Estou na beira da cova mesmo, né? Aí evangeliza, prega, converte alguns, o Senhor leva. Cadê as almas? As almas, elas estão lá. Cadê a obra? A obra vai ser feita. Nosso trabalho não é juntar uma multidão, tá vendo? Olha só, oh, maravilha, quantos irmãos juntos. É bonito, é sim, eu vou dizer que não é. Mas não é isso que devemos pensar. Porque senão, aquelas pessoas que pregam, evangelizam e não vê o resultado, né, vão ficar assim pensando, puxa, a minha vida tem sido inútil, estou vivendo uma vida inútil para Deus, não estou fazendo nada. Mas todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo do Senhor, irmãos, a sua vida não é inútil. Pois que está escrito, bem-aventurado os mortos, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam, porque não trabalharam inutilmente e vãmente. Então vai seguir os irmãos, o que os irmãos fizerem aqui para memória, e o galardão será certo, irmãos. Imagine as pessoas que não fazem nada que Deus quer, estão vivendo inutilmente. Estar dentro de uma igreja se garantindo de que vai entrar no reino do céu e não fazer a vontade do Senhor é viver inutilmente, é perder o tempo. O tempo passa e você não ganhou, você não, como diz assim, remina o tempo, você não remiu, você não aproveitou, você não fez algo que realmente agrada ao Senhor. Então, se nós passarmos o dia todo em frente de televisão, vendo filme, em frente de computador, vendo outras coisas, qual foi o proveito disso? Nada. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que cresce espiritualmente, ele vive mais em oração e meditação, trata os seus negócios, mas está sempre ligado nas coisas de Deus. O seu tempo é um tempo ocupado com as coisas do Senhor. Sua mente está sempre ocupada. Né? E isso é muito importante, porque essa pessoa, ela se torna assim uma pessoa de grande valor. Irmãos, lembra daquele livro de Filemão? Carta de Paulo a Filemão, até eu estudei outro dia. Né? Quem não veio, perdeu, e eu não vou falar tão cedo. Né? Mas o significado da carta. Mas vou dizer uma coisa para os meus irmãos. Paulo escreve ali no versículo 11, né? Quando ele manda a carta dizendo para Filemão que Onésimo, olha, em tempos passados ele foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil. Por quê? Por quê, irmãos? Por quê? Deu para o Senhor. Agora o Senhor faz as obras dele. Porque Paulo tinha evangelizado e ele foi recebeu Jesus no seu coração. Agora Onésimo não era mais fugitivo. Agora ele queria voltar para o seu Senhor para ajudar o seu Senhor. Antes ele escravo fugiu do seu Senhor porque ele era inútil. Que é inútil para Deus. Agora ele estava sendo muito útil. Irmãos, é isso daí. Lembra quando pessoas vêm desprezado pela família, desprezado por esposo, desprezado por esposa, desprezado por amigos, desprezado no quartel, desprezado pelos patrões, mas de repente tem um encontro com Jesus, não é? E ele passa a ser muito útil, ser querido, ele passa a ser aceito, ele passa a ser o filho primogênito. Você sabe que cada um de nós somos primogênitos? Amém. Já falei isso para vocês. Imagina, filho único, você se torna filho único. Porque quando você ora a Deus, você ora despojado, assim, pensando só você e Deus. Porque essa primogenitura, que Cristo é o primogênito, Ele está dentro de nós. Então nós nos sentimos primogênitos. Eu vou dizer, eu durante anos, eu nunca entendi isso. Eu me senti que Deus gostava só de mim. Porque eu não podia sentir o que os outros sentiam. E durante anos eu senti que Deus me dava muita atenção. Mas depois percebi que Deus dava e dá a mesma atenção. E as outras pessoas têm o mesmo sentimento que eu tinha e tenho.
Mas tem poucos anos que eu fui entender. Por causa do Espírito, da primogenitura que está dentro de nós. Amém, Jesus. O irmão, a irmã se sente filho, filha única de Deus. Amado pelo Senhor. Amado pelo Senhor. O Senhor ama cada um de nós como se vocês fossem filho único. É verdade. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor. Então, irmãos, a pessoa quando vem para Jesus, ele recebe então a preciosidade do Espírito de Cristo. O Espírito Santo traz o sentimento de Cristo para dentro da pessoa. E a pessoa torna-se uma nova pessoa. Vocês não lembram lá de João, Evangelho capítulo 1?